Bom dia, quinto ano A, como estão? Todos bem? Agradecidos a Deus por mais um dia, né? Com vida, com saúde, com nossos familiares, né? Todos juntos, agradecidos, né? Vamos às nossas atividades de hoje, dia 13 de maio, tá bom? Então, o que a professora postou hoje? Nossas atividades serão: primeiro, nós vamos fazer uma leitura do texto Insetos à Mesa, tá? Então, esse texto é muito interessante, tá bom? Então, acredito que vocês vão gostar bastante. Então, nós vamos ler atentamente o texto. Qual é a regra da leitura? Nós lemos todas as palavrinhas que nós não entendemos, que são desconhecidas, são diferentes, nós sublinhamos, né? Nós sublinhamos para procurar pesquisar no dicionário o seu significado. Aí sim, com o significado e um vocabulário montado no caderno, com a data de hoje, o nome do texto, nós podemos entendê-lo melhor, certo? Então, nós vamos entender o texto para poder fazer uma interpretação, né? Entender e saber contar com as nossas palavras, né? Isso é muito importante. E aí, depois dessa leitura, nós vamos fazer a segunda atividade, que é uma produção de carta de leitor, que nós já fizemos algumas vezes, vocês já se ambientaram, né? Com a confecção, as regrinhas da carta de leitor, como começa, o que nós temos que colocar depois, os parágrafos, o que é importante falar sobre o assunto. E o assunto da carta de leitor que vocês vão fazer no caderno de reescrita, e quem não tiver no caderno de português, é justamente o texto Insetos à Mesa. Então, vocês vão ler e vão produzir a carta de leitor. Então, não esquecendo novamente as regras, certo? Da carta de leitor, a produção. Quem não se lembrar, fala, ai meu Deus, a professora vem de novo, mas eu não me lembro. Então, eu vou dar um tempo, vocês vão pesquisar no caderno de vocês, no livro Ler e Escrever, que nós temos a produção também, exemplos de carta de leitor. E no caderno de vocês, já foi postado as regrinhas, certo? Que são importantes, são básicas. Eu preciso dar minha opinião, preciso me manifestar, preciso saudar, preciso me manifestar, me identificar, né? Direitinho, finalizar. Então, tudo que for importante, né? E não esquecendo também as regras ortográficas e gramaticais, certo? Bem bonitinho e aquela letra fantástica de vocês. Depois, nós vamos para a história, no APS, né? História, geografia, o caderninho, o livrinho APS interdisciplinar, história, deixa eu ver aqui, história, geografia, né? O interdisciplinar, tá bom? Páginas 46 a 48, desenvolvimento do espaço urbano, tá bom? É esse título aqui, tá? O desenvolvimento do espaço urbano. Então, nós vamos ler também, interpretar e responder as questões atentamente observadas nos textos. Ah, meu Deus do céu, mas aqui não dá para eu escrever. Ótimo, então pegue o caderno de História, Geografia e Ciências interdisciplinar, como nós fazemos em sala de aula. Colocamos a data de hoje, o tema que nós estamos trabalhando e as páginas, tá certo? E aí sim respondemos no caderno, tá bom? Bem bonitinho. Depois disso, o que nós vamos fazer? Matemática, EMAI, continuidade das atividades. Nós estamos na sequência 3, né? E nós estamos na atividade 3.3. Aqui são cálculos por estimativa. Então, o que é isso? O número desmembrado, nós temos o número 70, e aí, aqui embaixo no exemplo, o que temos aqui? 40 e 30, né? 30 e 40, se eu fizer a somatória desses números, vai dar 70. Então, é essa a regrinha. Eu desmembrando aqui o número, cheguei no número 70, tá? Outro exemplo aqui. Eu não sei se eu estou apontando direitinho, que fica difícil para mim, né? Primeiro é esse aqui, né? O 70, né? 40 mais 30. E aqui eu tenho outro exemplo, né? O 38 é 36 mais... É isso que tá aqui? Desculpa. 26 mais 12, tá bom? Chegamos a 38. Então, essa a regra. E os números que estão faltando aqui no exercício, vocês vão fazer de acordo com essa regrinha acima. É cálculo por... nós vamos localizar o número e desmembrar como que eu cheguei a essa quantia, né? Tá? E responder as duas questões abaixo.
Tudo bem? Depois disso, tem cálculos para serem resolvidos no caderno. São 4 cálculos, 2 multiplicações e 2 divisões. E não esquecendo também à tarde do Centro de Mídias, nós vamos assistir às aulas das 15h30 às 17 horas, tá bom? É isso, meus alunos. Um beijo grande. Até já, a professora está aqui, tá bom?